Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura da carta aos Hebreus. Hoje são 64 dias da leitura da Bíblia. Ao último dia da leitura, a última leitura, a gente iniciou o livro das cartas aos Hebreus até o capítulo 6. Então, se você puder acompanhar, nós vamos estar lendo 7, 8, 9 e 10. Essa carta traz muitos ensinamentos para a gente. Então, acompanha a forma que você puder, sendo abrindo a Bíblia ou dirigindo, indo ao teu trabalho, enfim, aonde você estiver. Que você possa, então, meditar nessas palavras. E a gente vai ver Melquisedeque é maior que Abraão, e iniciando então no versículo 1 do capítulo 7 de Hebreus, diz assim: Esse Melquisedeque era rei de Salém, também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e entregou a Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça. Enquanto o rei de Salém quer dizer Rei da Paz, não há registro de seu pai, nem de sua mãe, nem de nenhum dos seus antepassados, nem do começo e nem do fim de sua vida. Semelhantemente, o Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, reconheceu ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que havia recebido as promessas. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Olha que interessante, né? Versículo 7. Sem dúvida, quem tem poder de abençoar é superior a quem é abençoado. Feliz é aquele que dá, né? Jesus já falou isso no seu sermão, né? No seu grande sermão. E no versículo 8 fala: os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregaram por meio de Abraão, embora Levi ainda não tivesse nascido. A semente da qual ele veio já está no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdote de Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma vez da ordem de Arão? Se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca servirão no altar como sacerdotes. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viria sacerdote. Jesus é como Melquisedeque. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir as leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois a respeito dele foi dito: você é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, o antigo requisito por ser fraco e inútil foi cancelado, pois
A lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento. Mas a respeito dele houve um juramento, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você é o sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois depois da morte os impedia de continuar ou desempenhar as suas funções. Mas, visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecados e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifício diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. A lei nomeava sacerdote limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus o nomeou com juramento, seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Então a gente vê o capítulo 7 aqui falando sobre sacerdote, sumo sacerdote, né, o dízimo, né, uma 10ª parte oferecida, né, de Abraão a Melquisedeque. É interessante de entender, de uma forma bem resumida, né? Melquisedeque não tem nenhuma origem, né? Então, os sacerdotes, eles têm alguma origem, e Melquisedeque não veio, né? Ele está dizendo assim, não tem origem nenhuma de descendências propriamente disso, né? Ele foi um escolhido, né, diretamente por Deus. E aí ele vai fazer essa correlação, que Jesus, ele é mais do que um sumo sacerdote, né, também que não tem nenhuma descendência, vamos dizer assim, porque ele é Deus, né, não tem início, meio e fim, né, não tem o início da geração, ele é o início de tudo, e só que ele é um sacerdote que não vai durar por um período, né? Ele é um sacerdote que vai ficar sempre, né? E ele não oferece sacrifício, ele é o próprio sacrifício. Capítulo 8, vamos à leitura, então, versículo 1. Dos ministérios superior de nosso sumo sacerdote. O mais importante, versículo 1, é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. É interessante que Moisés ele vai ter uma visão, né? E ele faz a construção do tabernáculo dentro de uma visão que ele teve e as instruções que Deus passou no detalhe. Então ele está dizendo que Jesus, né? Ele é um sumo sacerdote que está, né, sobre o trono desse tabernáculo na região celestial. Versículo 3 diz assim: e visto que todo sumo sacerdote deve apresentar-se oferta de sacrifício, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele tivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existia sacerdote que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma apresentação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para tudo que seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei aqui no monte. Como eu disse, né? Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessa superior. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la.
Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, disse: Está chegando o dia do Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso eu lhe dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei a minha lei em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não será necessário ensinar seus vizinhos e seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto, antiquado, logo desaparece. Capítulo 9. A primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como um santuário terreno. Este tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina atrás dela. E a segunda parte chamada de lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar da expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados, mas apenas o sumo sacerdote, uma só vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para esse lugar é santíssimo. Não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas, e vários cerimoniais de purificação eram regras externas, válidas apenas até estabelecer-se um sistema melhor. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios, agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo, maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes ou bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes ou bezerros e as cinzas de uma novilha purificam o corpo de quem está cerimonialmente impuro, imagine com o sangue de Cristo, purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo o poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Vou até grifar aqui, ó. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo do pecado que havia cometido sobre a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido quando? Depois da morte da pessoa. Enquanto ela estiver viva, o testamento não está em vigor. Por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com o sangue.
depois de ler todos os mandamentos da lei de todo o povo. Moisés pegou o sangue do novilho de bodes e também água e os aspergiu com ramos em sopo e lã vermelha sobre o livro da lei. E sobre todo o povo. Em seguida disse: Este sangue confirma a aliança de Deus e que fez com você. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados no serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com os sacrifícios de muitos superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo como sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu de uma vez por todas para remover o pecado mediante da sua própria morte em sacrifício. Assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, depois disso vem o julgamento final. Vem o julgamento. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar o pecado de muitos. Ele voltará e não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos que o guardem com grande expectativa. Capítulo 10, o último capítulo da leitura de hoje. Versículo 1, o sacrifício definitivo de Cristo. A lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesma. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivesse esse poder, já não precisaria existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e a consciência de seus pecados teriam desaparecido. Em vez disso, esse sacrifício os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros, bodes, remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Não quisestes sacrifícios e nem ofertas, contudo me destes um corpo para oferecer. Não te agrades de holocausto, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: Aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: Não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocausto, nem outras ofertas, nem te agradecer delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: Aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fossem santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Pois a vontade de Deus que fosse santificados pela oferta do corpo uma vez por todas. O sacerdote se apresentava de todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferecer repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válidos para sempre. Então apresentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguardava até todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés, porque mediante essa única oferta ele tornou perfeito para sempre e os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: Esta é a nova aliança que farei com o meu povo.
Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, nunca mais me lembrarei de seus pecados, de seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Portanto, irmãos, por causa do sangue, deixa eu anotar aqui, por causa do sangue de Jesus podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entraremos com o coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada de nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente e sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensamos em como motivar uns aos outros na prática de amor e das boas obras. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. 25. Não deixemos de nos reunir. Algumas versões congregar, né? Sobretudo agora o dia está próximo. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento de fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois, quem se recusa a obedecer à lei de Moisés será morto sem misericórdia, com base nos depoimentos de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus e tratou como comum, profano, o sangue da aliança e santificou e menosprezou o Espírito Santo, que concede graça, pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31, que cada coisa terrível é cair na mão. Que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Lembre-se, os primeiros dias, quando forem iluminados, de que como permaneceram firmes apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos, insultados e espancamentos, e outras ajudarão os que passavam pelas mesmas coisas. Sofrerão com os que foram presos e aceitarão com alegria os que lhe foi tirado tudo que possuíam. Sabem que lhe esperavam essas coisas melhores, que duram para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que lhe traz. Você precisa perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que ele prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Bom, encerramos aqui então a leitura, né? O capítulo, esses capítulos, e amanhã, acho que amanhã já finaliza a leitura do livro de Hebreus. É isso aí. Então, são 3 dias do livro, né? Espero que essa leitura tenha abençoado você. Fiz várias marcações aqui nesses capítulos. Bom, Deus é rei, né? Jesus é rei, é Deus e está reinando sobre todas as coisas. Vamos orar. Deus, te agradecemos por mais esse dia, mais essa oportunidade. Foram 65 dias de leitura até aqui e que o Senhor abençoe na continuidade desse plano para que nós possamos nos aproximar através do conhecimento das suas escrituras sagradas. Pai, nos guarde, nos protege, nos livre de todo mal, e se assim o Senhor permitir, estaremos aqui amanhã, dando continuidade na leitura e concluindo esse livro, Pai, aos Hebreus. Obrigado por tudo imensamente, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Bom, Deus te abençoe, que você possa dar continuidade na leitura junto conosco todos os dias. Se você perdeu algum dia de leitura, aqui embaixo tem a descrição de todos esses 64 dias e você vai aparecer também um card aqui para acessar a leitura de Hebreus, né, do dia anterior. E se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like, faça seus comentários e compartilhe com aqueles que amam o que você ama, para que eles possam juntar a nós nessa leitura diária. Nos vemos em breve, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.